no mesmo projeto que, junto com outros artistas também que eu considero, isso é muito bacana. E apresentar então, meu nome é Guilherme. Gente, vocês fiquem à vontade para perguntar, tem a caixa de bate-papo aqui, então qualquer momento que acharem alguma coisa que queiram falar, a ideia é ser uma troca de ideia mesmo. Se quiserem ligar o vídeo, a gente pode todo mundo conversar aqui também. Acho que é bem aberto esse lance assim, então. Meu nome é Guilherme, eu sou natural de Pelotas, Rio Grande do Sul. Nasci em Pelotas, né? Sou de Pelotas. Sou formado em design gráfico, em comunicação visual pelo IFSU, design gráfico pela UFPEL. Comecei no grafite. Comecei no grafite por conta do skate. Eu andava de skate em 2004, 2003. A partir daí eu comecei a me identificar com a estética da rua, me identificar com os espaços, me identificar com a forma que eu poderia usar a rua. E quando eu andava de skate, eu gostava muito de pensar em lugares da rua, assim. Eu não gostava muito de andar em pistas que foram projetadas para andar de skate, mas eu gostava de pegar espaços que eram da rua e aproveitar esses espaços, uma escada de banco, um corrimão, usar desses espaços pro skate, sabe? Para fazer as manobras do skate. E com o tempo eu fui parando de andar de skate, mas essa questão de gostar da rua, de gostar dos espaços públicos, seguiu. E aí eu fui indo pro grafite, que era uma estética, um visual que eu já observava na rua, porque o skate, as marcas de skate, a identidade visual do skate tem muito da coisa do grafite, da pichação, dessa coisa do underground, da contracultura. Então, isso foi muita referência, porque eu já gostava de desenhar e foi tipo assim, pô, acho que o grafite vai ser uma coisa que eu vou poder seguir explorando a cidade, porque eu vou ter que catar muro pela cidade, vou ter que buscar espaços. E depois eu fui descobrindo que, de fato, sim, com o grafite eu comecei a descobrir espaços da cidade. Eu tinha ido em lugares que eu jamais teria ido na minha cidade se não fosse o grafite, né? Porque eu buscava muro para pintar. No início, quando a gente começa no grafite, a gente tem que treinar bastante, tem que estudar, tem que desenhar. Assim como tudo, né? Mas é que o grafite tu faz uma coisa que vai ser para as pessoas na rua, elas estão vendo. Não é como eu começar a pintar aquarela em casa, que eu estou pintando e todas elas estão ficando comigo, né? O grafite eu vou pintar e ela já vai ser uma coisa pública, vai ser de todo mundo vai estar vendo esse trabalho na rua, inclusive enquanto eu estiver fazendo esse trabalho. E lá em Pelotas era muito bom porque tinha lugares abandonados, muitos lugares abandonados. Então a gente entrava nesses lugares e começava a pintar lá dentro. Tipo, dava para ficar um dia inteiro pintando, testando, tu podia brincar, tipo, que não teria grandes problemas de estar pintando num lugar e, tipo, sei lá, com medo de fazer alguma coisa feia. Enfim, é natural, isso é uma coisa do início, assim, de todo mundo que está aprendendo alguma técnica ou aprendendo alguma coisa, aquela insegurança, né, de fato. E aí foi isso, nesse processo, assim, eu pintava bastante lugares abandonados. Na verdade, até hoje eu gosto de pintar em lugares abandonados, mas antes era por uma causa, hoje em dia pela estética, pela história que o lugar traz, da imaginação, o que aconteceu ali, o que tinha ali, que fábrica era antes ali, que casa, o que as pessoas moravam ali, sabe? Essa coisa de ficar imaginando o que tinha ali, o tempo, os ancestrais, as pessoas que estavam ali antes, sabe? Isso é louco dos lugares abandonados. E antigamente era só uma ideia mesmo de pintar um lugar que eu pudesse ficar livre e riscando com a lata de spray, como eu risco no meu ateliê. Que antigamente eu não tinha um ateliê, né? Inclusive, eu tenho um ateliê, mas assim, eu já tive. Quando eu comecei a pintar, eu pintava em casa. E isso foi. Assim, quando eu comecei a pintar mais em casa telas, foi na época de 2016. 16, não. 2006. 2006, 2007, e eu morava com a minha mãe, meus pais, e não tinha lugar onde eu pintar, né? Então eu comecei a pintar na sacada de casa. Nossa, era um terror, porque eu tinha que montar as coisas todas e desmontar, porque minha mãe não deixava eu deixar a tela lá e todas as tintas ali no meio do
lugar, né? Porque tinha outras pessoas na casa que conviviam ali, então não tinha como eu fazer isso, de fato. Só que eu não entendia isso naquela época, né? E fora que sujava tudo, sujava a cortina, sujava tapete. Eu não tinha uma liberdade de, tipo assim, no ateliê eu sujo o chão, testo spray na parede ali, fica livre, sabe? O ambiente que para tu produzir, assim, isso é importante. Então, se tu vai fazer alguma coisa em casa, é legal proteger. Eu não tinha essa noção de proteger, assim, de forrar o chão. Por exemplo, eu vou pintar na casa de um cliente. Eu isolo tudo, o máximo possível para ficar tranquilo pintando, que eu não vá sujar o sofá da pessoa, que eu não vá marcar o piso, enfim. Acho que é muito mais fácil tu isolar. A gente às vezes demora mais forrando tudo do que pintando. Modo de falar, né? Óbvio que não. Mas tipo, é engraçado que a gente, sei lá, fica muito tempo forrando e de fato, assim, ó, faz muito sentido isso depois, o resultado, né? Porque tu vai poder pintar tranquilo. Me perdi. Tá. E aí nessa época que eu tava pintando em casa, eu morava num condomínio que os apartamentos, tinha vários apartamentos vazios ainda, né? E que não tinha morador. E um desses meu pai conseguiu a chave uma vez. E aí eu peguei a chave de um AP desses e usei de ateliê um tempo. Tá, eu fui pra faculdade, tudo mais e tal. Depois eu fui para um outro ateliê que era do pai de um amigo meu também, que era um galpão que ele não usava. Aí eu limpei todo esse galpão e fui para lá. Era interessante nessa época aí, porque era uma época de início, assim, de que, pô, vou ter um ateliê fora de casa. Era um ateliê grande, um galpãozão, bem legal. E, tipo, sei lá, aqui tem 5 por 3. Era um galpão grande. Era bem louco, assim, tipo, uma experiência nova. Eu tava lendo o comentário do GRI. Tá, mas aí, nesse ateliê tinha uma coisa que assim, eu acho que muito por questão da fase também. Na época eu não pagava aluguel para esse ateliê, eu não pagava luz, não pagava nada, assim. Então, eu estava no ateliê emprestado. E isso, de alguma forma, eu só fui perceber depois, isso deixava minha produção um pouco mais lenta, porque eu produzia quando eu tinha que produzir. Eu não sei, eu estava em uma fase também de outros trabalhos, trabalhava em agência, estava focado muito nos encontros de design, no design, né, nos projetos da faculdade. Então, talvez por isso eu também não, não tinha que correr tanto atrás de vender meu trabalho, porque eu não tinha que pagar aquele aluguel assim, do ateliê, por exemplo. Eu morava com a minha mãe, tipo, eram as minhas coisas que eu tinha que pagar. E isso já estava rolando. Eu tinha bolsa na faculdade, fazia um freela, tinha estágio. Então, eu não vivia só de arte, é essa a questão. Aí, 2018, eu fui pro ateliê 053, que existe até hoje em dia, que é o estúdio 053, que é dos meus amigos, Rafael, Ney e Gordo 17. E lá eu comecei a, tipo, ficar mais profissional com o meu trabalho, assim, tipo, a forma de eu lidar, o meu comportamento, porque eu tinha que pagar o aluguel do trabalho, do ateliê. Eu não estava mais trabalhando com mais nada, eu já tinha me formado na faculdade. Eu tinha uma filha, tenho uma filha para sustentar. Então, são várias coisas que somaram e, e que me fizeram mudar como uma maturidade assim, dentro da arte e como pessoa, que me fizeram a buscar outros meios. E um desses meios foi a vinda para São Paulo. Eu fui em 2018 para o ateliê, lá do Estúdio 053. Fiquei 2018, 2019. Na verdade, foi final de 2017. 2017, 2018, 2019. Final de 2019, outubro de 2019, ano passado, eu vim para São Paulo, porque chegou um momento que eu pensei que não. Pelotas é uma cidade muito boa para arte, é uma cidade que eu vendo trabalhos até hoje, faço trabalhos lá, tenho muitos amigos, minha família. É muito bom estar em Pelotas, a vivência de Pelotas é muito boa, tem uma cultura muito forte, muitos artistas bons. Porém, eu sinto um limite, assim, tipo, cidade de interior, de como qualquer cidade de interior, sabe? E o São Paulo é o centro de tudo, na verdade, assim, então, né? E da arte, eu acho que principalmente, né? Então, a ideia é vir para São Paulo.
E desde então estou aqui. Eu tenho o meu trabalho, ele é voltado para tem uma linha mais solta. A minha pesquisa hoje em dia, ela é focada nas raízes, na essência, na natureza, na botânica, nos elementos orgânicos, nas coisas mais simples que a gente, nos momentos mais simples. Assim, eu estou um pouco em estudo nisso ainda, tipo, para formar melhor isso, mas assim, eu digo que eu tô na fase amor e delírio indo pro amor real. É o que eu acho, a fase que eu tô chamando assim nesse momento. Eu acho que o momento agora que a gente tá, que a gente não pode esquecer disso, tipo, é o momento da gente muito se colocar, por mais que assim, a gente está no momento de isolamento, a gente está no momento de isolamento físico, na verdade, né? Não isolamento social, porque a gente está mais conectado com as pessoas agora do que antes. Porque a gente tem que demonstrar mais o que a gente está sentindo, a gente tem que demonstrar mais a verdade no nosso trabalho, no projeto que a gente envia, na mensagem que a gente envia, porque a gente não tem o contato pessoal. Antes a gente marcava uma reunião e estava olhando olho no olho, a pessoa estava vendo a sua expressão, estava vendo a tua vontade. Hoje, agora a gente tem que mandar uma mensagem, mandar um e-mail, tem que expressar isso no e-mail, ou na mensagem, ou tal. Se a gente está falando aqui, também, mas a gente tem que mostrar isso de outra forma. E a gente vai se tornar, eu acho que com esse lance todo, a gente vai se tornar mais pessoal. Isso vai se tornar mais pessoal ainda. A gente vai aprender a valorizar isso e ver quais conteúdos e o que a gente está consumindo, sabe? Eu tô falando um geralzão aqui, assim, tipo, tô fluindo. Fernando, tu pode perguntar alguma coisa, se tu acha que eu me fui indo para um caminho aí, para não se perder, né? Não, tá Mas eu acho ótimo. que Tá ótimo, Guilherme. E eu até explico para quem está na sala conosco que eu estou deixando a minha câmera aqui ligada junto contigo, em virtude de que alguns apresentadores reclamam de falar para a tela sem ver ninguém. Só por isso que a minha tela está junto contigo, tá? tá, porque é engraçado, né? Tu fala e não vê ninguém ali, é engraçado isso. Se não fica falando para o computador, mas está ótimo. Essa experiência nesses estúdios que tu está falando, já que a sala que nós estamos é artes e ofícios, eu acho que é super importante assim aprofundar sobre a questão da economia que gera esse tipo de trabalho, já que a arte urbana para alguns setores é considerada de uma maneira, para outros é considerada de outro, e cada vez mais a gente vê que o grafite ele ganha um espaço e um reconhecimento de valor como arte. Essas tuas experiências de trânsito entre rua e espaços internos, como galerias, né? Tem obras tuas em exposições, então acho que é muito interessante, assim, de repente, aprofundar um pouco essas relações do ofício, dessa arte enquanto trabalho e economia. Tá, legal. Onde eu tava? E aí o lance justamente isso, o lance de vir para São Paulo era estreitar esses contatos, essas pontes, porque eu tinha alguns contatos aqui já em São Paulo, mas era assim, tipo, quando eu vinha, eu fazia trabalhos, era sempre tipo, quando é que tu vai vir para São Paulo? Eu quero um trabalho teu. As pessoas não entendem que, pelo menos não entendiam que podiam me chamar e que eu ia estar aqui. Tipo, essa é a ideia, né? E eu tendo em São Paulo, é muito mais fácil de eu estar em todos os outros lugares também. Tipo, se lá em Pelotas eu já conseguia estar em todos os lugares, aqui é muito mais fácil, porque tipo, a ponte aérea é muito menor, assim. Em Pelotas eu tinha que pegar um ônibus, levava 3 horas ainda, chegava no aeroporto, tinha todo esse trânsito, sabe? E aquela estrada de Pelotas Porto Alegre é muito cansativa. Eu não sei de onde vocês são, em geral, aí, mas é realmente muito cansativo. E aí era o lance, tipo, vim para São Paulo, estreitar os relacionamentos com as pessoas, me conectar em exposições, porque aqui tem, tipo assim, em época normal tem semana, tem exposições todos os dias, tem exposições de grandes artistas, tem de graça, sabe? Então é uma agenda cultural muito grande, é teatro, eu moro perto do teatro aqui do Municipal de São Paulo, tipo, então, nossa, é perfeito.
E isso também, por exemplo, assim, questão de trabalhar com marcas e com grandes empresas. Se alguém vai fazer uma ação de marketing, tipo assim, eu gosto muito de pensar em marcas que, não marcas que são do hype, mas marcas que eu uso, marcas que eu gosto, sei lá, tipo, uma marca de um café, daqui a pouco, porra, vamos projetar fazer uma prospecção para uma marca de um café e vender esse projeto para a marca de café, tá? Ou, sei lá, uma marca de tênis, ou uma marca de roupa do estilo que eu uso, e fazer isso. Tá, onde é que essa marca vai investir? Se é uma marca daqui, se é uma marca... aí tem que ver qual a posição dessa marca. As coisas que eu estava pensando são marcas maiores que eu quero atingir um público nacional. Então, como tu quer atingir um público nacional, tem que ser a capital. E entre Porto Alegre e São Paulo, porque Porto Alegre, pela vivência que eu tenho com os amigos lá, e era praticamente a mesma coisa que Pelotas, assim, sabe? Pelotas, a galera de Porto falava até que Pelotas era melhor que Porto Alegre. E aí foi essa a ideia, tipo assim, expandir mesmo, aprender, morar sozinho, porque eu não morava sozinho, ter essa vivência mesmo de estar, a sensação de estar fazendo, sensação não, mas ter o sentimento de tu visualizar melhor porque aqui a gente consegue ver as coisas muito de perto, assim, sabe? Tu vai num bar, tu vai numa exposição e daqui a pouco tu tá trocando ideia com a pessoa que faz acontecer em tal marca, por exemplo. E, sei lá, quando que em Pelotas eu ia estar num bar que ia conversar do nada com alguém, eu encontrar alguém na rua e essa pessoa ela ia me levar para alguma coisa daqui. Não, lá de Pelotas sim. Sim, lá rolava isso desses networks, dessas conexões. E isso é sensacional, essa coisa de poder trocar, assim. Isso é uma coisa que eu acho que todo mundo tem que, ainda mais no meio artístico, né? O social ele é muito, muito importante. É uma das coisas principais, assim, porque as pessoas elas não compram só a obra do artista, pode ser tipo muito massa, mas é a personalidade do artista, é o estilo, é a posição política, é um conjunto, sabe, de tudo. Como ele se posiciona, que som ele ouve, tudo isso, sabe? Eu acho que é um conjunto de coisas. E quanto mais for transparente, que eu acho que a gente tende a ser um futuro, eu vejo um futuro transparente, assim. Que a gente vai cada vez, quanto mais transparente a gente for, mais sucesso a gente vai ter no que a gente gosta, sabe? E no que a gente quer ser e fazer. Eu acredito nisso. Guilherme, posso te fazer uma pergunta bem Óbvio, pontual? óbvio, óbvio. Eu fico depoimento aqui. É legal falar. Eu tô E acho que pode recebendo, falar também. eu tô recebendo um WhatsApp aqui. Eu estava com o microfone fechado, mas tem gente no WhatsApp que está me perguntando em off, porque as pessoas em Pelotas começam a ter uma intimidade com o teu trabalho e muitas vezes nem sabem, né, quem é o autor. Então, tem duas questões. A primeira é sobre essa questão da autoria e como que o artista gráfico da street art, né, cria um determinado, me parece, depois me corrige, tá? Cria um determinado personagem quando começa a aparecer através das suas tags. Então, o sujeito fica um pouco velado, né? E alguns totalmente, Banks, por exemplo, né? Sim. Mas, além dessa questão da autoria, estão me perguntando o que significa essa recorrência de trabalhos que já criou uma identidade no espaço urbano de Pelotas, que são esses rostos que, ao meu ver, como da área, né, tem um apelo estético bastante próximo ao cubismo, que são esses rostos facelados, esses planos e essas coisas. Então, essas duas perguntas estão pipocando aqui no WhatsApp. A questão da autoria do Guilherme, como que o Guilherme se coloca no trabalho, e
qual a referência dessas figuras, que teu trabalho é muito amplo, é muito vasto, mas recorrentemente nós temos esses rostos, essas figuras dentro do teu trabalho. A ideia do personagem era, quando eu comecei a pintar, quando a gente começa a pintar, a gente quer ter uma identidade na rua para fazer um trabalho que as pessoas olhem, que não precisem nem ver a assinatura, mas que elas olhem e saibam, aquele é do Gui. E a rua tem muito isso da repetição, de tu fazer vários iguais para tipo, atingir uma pregnância, né? E as pessoas assimilarem, porque a correria do dia a dia, sei lá, se tu acaba não tendo uma identidade fixa, assim, as pessoas não... Quem não é ligado à arte, quem não sabe dos artistas, quem não... um passante normal, digamos assim, não normal, mas tipo, alguém que não tá ligado no movimento da arte, que gosta da estética, gosta das pinturas na rua, mas não conhece os artistas, assim, que fazem aquilo. Se fizer de vários diferentes, a pessoa vai achar que são vários artistas. Se eu conseguir fazer vários iguais, isso vai tipo, trazer muito mais. Aquele cara fez aqui, aquela pessoa fez aqui, aquela mulher fez aqui, aquela guria fez aqui. Tipo, isso vai gerar uma história e uma sequência, né? Então é esse o lance da repetição. O lance de eu trazer esse personagem, a ideia desse personagem é trazer, que hoje em dia eu enxergo, né? Antes eu pensava só assim, no início, quando eu comecei a fazer o personagem, ele foi tendo mutações, né? Hoje em dia, às vezes, ele meio some, aparece nas pinturas. Era trazer um personagem que não era um ser humano. Tipo, é um ser de outro lugar. Aí esse ser, para eu me sentir livre nele, né? Para eu me sentir livre para, tipo assim, eu posso fazer esse ser do jeito que eu quiser. Eu posso fazer ele com 4 olhos, posso fazer ele com 5 mãos, posso fazer ele com 2 pés, posso... não me apego à proporção. Tipo, faço um braço mais longo, um nariz gigante. Não tem essa coisa da proporção, não tem masculino, não tem feminino. É um ser, sabe? E essa era a ideia no início. Hoje em dia eu tenho a consciência, talvez, do meu inconsciente, que o personagem, ele é o meu inconsciente. Tipo assim, ele é tipo, uma ancestralidade, ele é o futuro, ele é as minhas personalidades, ele é o que eu quero ser, ele é o que eu já fui. E isso, sempre isso, tipo, com vários olhos, que é, tipo assim, a ideia dos olhos é trazer a essência da alma, a visão ampliada, a atenção, o cuidado, essa coisa da estética também, eu uso muita cor nos meus trabalhos, mas de roupa, por exemplo, eu uso só preto. Eu tenho a ideia de um consumo, tipo, de um louçumerismo, né? Que é um consumo minimalista, assim, tipo, usar o necessário e ter o necessário. Um consumo consciente, né? Que a gente chama. Por que eu entrei nisso? Enfim, tava falando das coisas, falei do consumo. Não sei porque eu falei, bem perdi, desculpa. Mas, assim, e o lance da... Nossa, me perdi agora total. Peraí. Tá, mas eu tava falando do personagem. Então, e a ideia é essa mesmo, ó. Por exemplo, nessa tela aqui, que é isolamento e café, ó, ela é o personagem ali, de fato, né? Tal. Ele sim. E aí tem a ideia das linhas, dessa... Tipo, eu sempre tenho ido para uma estética mais solta, que foi o que eu me achei, o que eu me sinto bem de pintar. Eu acho isso muito importante. A gente tem que pintar alguma coisa que a gente se sinta bem de pintar. Por exemplo, essa tela aqui, ó, vou mostrar para vocês. Essas duas aqui. Essa aqui eu estou produzindo ela, né? Ó, essa aqui, ela já é uma vibe com camadas e que eu levo mais dias para fazer. Agora eu preenchi, tipo assim, eu marquei ela, né? Preenchi todo o fundo
Todas as partes que tinha que preencher no tecido da tela eu preenchi. Agora vem com detalhes, vem com contornos, vem com texturas. Olha, aqui eu tô fazendo comecei a fazer umas texturas, aí tipo, vem umas folhas, e aí tipo, eu vou refinando. Esse é um trabalho que eu comecei a fazer há pouco tempo, assim, tipo, até então, eu não conseguia pegar uma tela e, tipo, levar alguns dias para pintar essa tela. Eu começava a pintar e tinha que terminar ela no mesmo dia. Eu acho que é uma coisa muito do grafite, né? Porque a gente começa a pintar na rua, a gente tem que terminar essa pintura, porque se tu não termina, pode vir alguém pintar por cima, pode, sei lá, o muro pode ter caído no outro dia, ou sei lá, tu também não sabe se tu vai poder ir no outro dia, ou enfim. Então, ou também tem aquele lance, vou ir de manhã cedo para pintar e para terminar, para poder tirar foto antes que escureça. Então, tem fora também o lance tipo, de quando tu tem que pintar em algum lugar que não é liberado e tu tem que pintar e terminar rápido. Então, eu acho que eu trazia muito isso para as telas. Começar uma pintura e ter que terminar ela. E agora, de um tempo para cá, desculpa, de um tempo para cá eu comecei a pintar e começar a ter esse processo mais pausado, assim, de pintar, vir, olhar a tela com outro olhar, começar a aplicar umas texturas e criando uma história com a tela, assim, sabe? Ó, essa aqui é um exemplo, uma tela já pronta também, ó. Essa aqui também, ó. Ó, e assim, eu uso tudo que é tipo de material nas telas, né? Uso pastel oleoso, uso carvão, uso giz, uso spray, uso pincel, uso tinta acrílica. Por enquanto eu não tenho tipo, me detido a um material só, né? E aí depois eu passo um verniz em tudo, protejo devidamente, enfim, tem todos esses cuidados. Mas isso é uma outra linha de trabalho que eu acho que é eu chamo, talvez, mais madura, pode ser, pelo lance de... Enfim, é mais... tem mais história na tela, assim, né? Carrega um tempo mais... E todas elas têm eu faço um esboço antes também. Essa aqui, por exemplo, é uma tela que eu não faço um esboço antes. Eu não projetei ela antes no papel e depois fui para a tela. Eu fui fluindo nela ali, como foi. Vamos pedir para o professor Gerry abrir o microfone. Podes abrir o microfone, Gerry? Tu estás com o microfone? Sim. E aí dialoga direto com o Guilherme. Não, tranquilo então. Tudo bom? Bom dia a todos aí. Opa, Gerry, tudo bem? Tudo tranquilo, Guilherme. Legal o teu trabalho aí, parabéns aí. Tava vendo lá o teu site, né? Acho que é um estímulo bem legal aí, né? Acho que vem a quebrar um pouco do paradigma quando a gente pensa assim, essa arte na rua vem muito a questão do pichador, né, Guilherme? Uhum. E essa tua arte, ela vem mostrar exatamente isso, né, do quanto a gente pode transformar uma parede sem vida ali, ou uma coisa, até um imóvel meio depredado, uma parte da cidade meio esquecida, transformar em arte, né? Bem legal os teus trabalhos mesmo, parabéns, viu? Pô, obrigado. E aí eu fiz um comentário antes ali, tem um trabalho teu, aquele Isolamento e Café, eu tive que registrar, porque é uma das obras mais conhecidas, eu acho que mais valorizadas do Brasil, que é da Tarsila do Amaral, né, o Apapuru. E aquele teu personagem ali com o café, o pé grande, assim, a pessoa sentada, me lembrou a tela dela. Muito legal, não sei se serviu de inspiração. Com certeza referência com certeza. Legal. E uma pergunta que eu tava vendo muito dos teus trabalhos, elas têm os personagens, aquelas faces, tem vários olhos. E aí eu perguntei ali se tem algum significado em particular, múltiplos olhares, qual é o significado que tu tá usando? Cara, os olhos começaram quando eu comecei a fazer reiki e comecei a meditar. E okay. foi um lance de ampliar a visão do terceiro olho, essa coisa de olhar para dentro,
o olho da alma, né? Tipo, assim, da gente enxergar mais a fundo a nossa essência, assim, de estar aberto a coisa, assim. E também acho que a questão do olho tem muito a ver com a cor também, né? A observação, tem vários significados, assim, mas o principal é mais isso mesmo, a questão da visão, assim, O chakra frontal. Ah, É, legal. Eu te pergunto até, pro Guilherme, porque é legal assim, ó, que às vezes a gente fica, que nem eu comento às vezes com alguns alunos, né, que a gente usa muito o jargão, né, que uma imagem vale mais do que 1000 palavras, mas vai muito da subjetividade, assim, se tu já não tem mais essa interação com o artista, né, eu sento lá na frente de um quadro do Picasso e fico interpretando se ele estava triste, se ele estava alegre pelas cores, pelos motivos que ele pintou. E agora eu estou tendo a oportunidade de perguntar direto para ti, pro artista, né? Qual é a interpretação, por que tu usou aquilo ali, isso é muito legal, viu? legal. Então, te É legal. agradeço aí. A gente entendeu um pouco, assim, qual é a vibe lá do artista, por que ele usou aquelas cores, aquele personagem, enfim, o que ele está tentando expressar pra gente, porque tem muitas emoções, né? Realmente, a arte passa isso pra gente. Então, isso é muito legal que tu consegue transmitir, né, no teu traço, nas cores. Teu trabalho é bem, bem legal mesmo, Guilherme. Pô, muito obrigado. Tu é professor de quê? Eu sou lá da agronomia. Ah, pode crer, legal. É uma ciência, outra área bem, bem árdua, né? Tudo é reto, é quadrado, né? 2 mais 2 é 4. Mas a gente também tem, os brutos também amam, né, Guilherme? Então a gente também tem que ter um pouco da sensibilidade aí, curtir as artes, né? Então por isso que eu olhei lá, vi a sala aqui, não tinha como não prestigiar e estar com vocês aí. Pô, legal, Tá? pô, obrigado pela presença aí. Tá, joia. Vou deixar os demais aí interagirem também, questionar algumas coisas aí, e tô seguindo na sala e ouvindo vocês, tá? Fernando, abraço também. Obrigado, professor GR. É super bom tê-lo aqui conosco. E como dissestes, a sala tá aberta para quem está aqui conosco dialogar com o Guilherme, que eu acho também que é uma oportunidade única, por esse distanciamento, de conversar um pouco sobre essa prática, né? Dentro da prática, Guilherme, essas tuas ferramentas e processos, como tu vem do design, como tu vem das artes, como tu atua profissionalmente, que citasses aí alguns ateliês, alguns escritórios, né, da questão de produção de marcas, essas ferramentas são ferramentas especiais. Tu começasses praticando com o que e hoje tu usa o que? Já que a gente vê que muitas ferramentas podem ser construídas, né, e terem resultados gráficos, estéticos tão bom quanto ferramentas profissionais, por exemplo, uma caneta, um pincel profissional, né, muitas vezes para um cidadão comum é muito caro. E aí a minha pergunta é, na tua trajetória, tu teve alguma mudança drástica no uso de ferramentas e isso interferiu direto no teu processo? Tá. Eu desenhava bastante com grafite, né? Fui indo. Spray? Hã? Com spray? Não, grafite lápis. Grafite, carvão? É. Aí depois eu comecei. Aí depois quando era o instrumento que eu tinha quando eu era menor. Depois, quando eu comecei com spray, eu fiquei muito tempo limitado só ao spray, só à técnica do spray, sem, tipo, hoje em dia eu pego o spray, pinto com pincel, hoje em dia eu pego o spray, pinto com pincel, faço um stencil, tem uma técnica que eu coloco uma fita na tela, vou lá e corto com estilete o lugar que eu quero pintar, sabe, para fazer algumas coisas mais detalhadas. Então, isso foi mudando. E eu não uso só mais spray, eu comecei a buscar outros materiais, carvão, pastel oleoso, pastel seco, canetas, diferentes tipos de canetas. O que mais? Deixa eu ver aqui. Canetas, purpurinas, dependendo do trabalho eu aplico purpurina colada na tela.
Isso na tela, né, Guilherme? Oi? Mas isso para um trabalho interno de objeto que a gente pode considerar o substrato tela. Em campo, Né? Por causa isso. que tem uma questão aí de materiais perenes. Por exemplo, tu usa materiais assim, efêmeros na rua também? Tem alguma aplicação de muro que tu tenha usado purpurina, por exemplo? Tem parede mas parede interior de casa. Interior de casa, sim. Mas na rua, não. Na rua, o material é tinta acrílica, tinta latex e spray, basicamente. Porque tem o lance da durabilidade, né? Tipo, imagina se eu vou usar um carvão, vou fazer um trabalho como eu faço até para diferenciar um pouco também o trabalho da tela e o trabalho da rua. O trabalho da rua é mais spray, tinta, e na tela, olha, então, um trabalho mais minucioso, tem para ter um cuidado a mais, assim, né? Imagina usar um carvão, um trabalho num muro de 10 metros por 4 metros de altura. Vai demorar muito mais tempo, né, para esse processo, assim. Então, na rua eu prefiro uma coisa mais rápida e deixo os outros materiais para interno mesmo, para tela, que eu vou estar dedicado ali. Na rua é isso mesmo, é tinta acrílica e spray. Mas assim, tu quis dizer no sentido de poder ser, de qualquer pessoa poder começar a pintar e ter um baixo custo. Também, mas a pergunta foi mais focada na questão da durabilidade mesmo. Não. Assim, e aí a questão, assim, por exemplo, as minhas tintas, eu uso tintas boas, mas, por exemplo, eu não uso uma marca, sei lá, não uso a Golden, por exemplo, que é uma marca de tinta muito boa, onde cada tubo da tinta custa R$50, R$70. Mais até, tem tintas que custam R$150, um tubinho, assim. Claro, é uma tinta que rende mais, tem uma cobertura maior, então tem um valor agregado. Tem o lance do tecido da tela, se é um tecido mais fino, um tecido mais largo, por exemplo, o chassi, que tipo de chassi tu está usando, isso tudo conta para um trabalho ser melhor avaliado no futuro, né? Mas, assim, eu acho que são processos, tu vai chegando neles conforme tu sente que vai chegar, sabe? Assim, é uma coisa natural, sabe? Eu acho que eu respondi a tua pergunta. Sim. Por causa que como tu tem esses trabalhos de tela e a gente quando adquire uma obra, a gente quer que essa obra seja eterna, seja um investimento, né? E aí muda completamente, né, a ação de uma pintura, de um desenho numa tela que fica num espaço interno do que num substrato de rua, num muro que tem toda intempéries e outras coisas. Eu sempre passo verniz anti-raio ultravioleta, bastante verniz, protejo. Quando envio, protejo bem ela, tipo, boto uma caixa, sabe? Tem todo esse cuidado, assim. Sim. A Gabriela Paola, eu não sei se a Gabriela consegue abrir a sua câmera, Gabriela, porque tu estás com os fones, né? Nessa condição tu não consegue abrir o microfone para falar, mas ela escreveu ali, Guilherme, que ela pergunta, que é uma questão ampla, mas como que tu vê a arte dentro desse contexto pandêmico, dessa quarentena, isolamento social, porque a gente vê que a cultura, ela nesse país já é vilipendiada, já é um problema governamental pela falta de foco e investimento. A arte como um todo, ela também está sofrendo muito. Sim. Não, eu acho que assim como tudo tá sofrendo
a gente tá numa crise, né? Tudo tá sofrendo. A arte, a economia, a saúde, a política, principalmente. Mas, assim, eu acho que nesse momento a gente vai chegar no estado de consciência e as pessoas já estão, na verdade, valorizando mais os artistas. Porque o que está mantendo a sanidade nessa quarentena, nesse isolamento? É a arte, é o livro que tu está lendo, é o Netflix, é os filmes, é o artista que fica postando trabalhos, as obras que tu tem em casa, é a música que tu ouve. O que mantém? É isso. Então as pessoas estão valorizando muito mais isso. Eu noto também pela procura. Tem muito mais pessoas procurando agora, porém não tem grana, tipo, em muitos orçamentos, mas estão procurando mais. Por quê? Porque elas estão sentindo a necessidade disso. Elas estão sentindo a necessidade e estão entendendo o real valor disso. Eu acho que isso sim. Porém, seja uma época de crise financeira, tipo, de economia de geral, né? Tanto para nós artistas quanto para qualquer outra profissão. Então, o que eu tenho buscado, assim, vou ir para um lado mais de venda de trabalhos e tudo. Tenho buscado fazer séries com desenhos menores, pinturas menores, para ter um valor menor, para poder ter mais saída e poder ter um acesso maior, né, de um valor mais acessível, digamos, né? E séries que normalmente eu não faria, assim, tipo, com a frequência que eu tenho feito. Tenho tido maior abertura, assim, nos orçamentos, por exemplo, quando uma pessoa me pergunta um orçamento, eu dou o orçamento, aí dou o valor da obra, dou o valor do orçamento, e se a pessoa diz, tem algumas que dizem, gosto muito do trabalho, vou deixar para depois, tô vendo ainda, vou pesquisar com outros artistas e tal. Não, tá, tranquilo, porque tem trabalhos e trabalhos, tem trabalhos que a pessoa quer fazer uma coisa específica, tem trabalhos que ela quer o teu trabalho, tem vários perfis de cliente, assim, né? E aí, quando chega nessa parte, a pessoa, quando ela diz que não sabe para. Diz que vai juntar dinheiro, daqui a um tempo mais ela investe e tal. Eu digo assim: não, o que tu tinha imaginado de investir? Nesse momento, a gente está num momento que a gente tem que se abrir mais, a gente tem que trocar essa ideia, a gente tem que tentar entender o outro. Então, eu pergunto: o que tu está pensando em investir? Tenho tanto, quero investir isso na arte. É isso que eu tenho para fazer a arte. Tá, então, vamos tentar ver se eu consigo pensar alguma coisa dentro encaixar dentro desse valor. Que aí a gente consegue fazer girar, eu consigo fechar o trabalho, ela consegue ter o trabalho, e aí mesmo assim não desvalorizando o trabalho de ninguém, né? Eu acho que esse é o mais importante também, da gente também não desvalorizar, né? E não se desvalorizar, que eu acho que é muito importante isso, não dá para cair a arte nesse tempo de pandemia, e eu acho que está sendo um momento também para todo mundo, tipo assim, todo mundo não, mas um geral de pessoas se descobrirem, né? Tipo assim, pessoas que não pintavam, pessoas que já queriam pintar e estavam num fluxo muito grande, que é o dia a dia, que é toda a correria. A gente não para pensar, a gente vai fluindo, projeto tal, não sei o que, pintura tal, fazer tal. E tu vai naquele embalo, quando vê a gente está fazendo coisas que, nossa sanidade mental tá horrível. Nossa saúde física, mental, tudo tá, tipo assim, tu não tá bem, mas tu tá fluindo ali, sabe? E por isso, muitos lugares, muitas coisas pra gente frequentar, a gente não consegue ficar sozinho. Então, é uma série de coisas que vai somando, sabe? Eu tenho isso como entendimento, assim. Perfeito. Perfeito. Pode falar. Não, perfeito. Super boa pontuada a pergunta da Gabriela, e eu acho que é isso mesmo. Guilherme, vamos passar um vídeo para aproveitar que a gente já está no teto aí do nosso encontro. Boa, Enquanto isso, quem está na sala, se quiser habilitar os seus microfones para ainda, nesses últimos minutos,
dialogar com o Guilherme, ou se preferirem, como a Gabriela e o Ger, escreverem aqui, fiquem à vontade. Eu vou colocar, então, um dos vídeos do Guilherme, vocês acompanham ali na coluna da esquerda da tela, que tem as mensagens, notas compartilhadas, está postado ali tanto o site do Guilherme, quanto o formulário para quem quiser solicitar o certificado dessa conversa. Então, vamos a um dos vídeos, e aí aproveitar que o Guilherme está aqui para falar da produção também, né, desses trabalhos de registro, porque umas coisas que a gente não pode deixar de lado é o registro desse processo como um todo. E o vídeo, para street art, é uma estratégia fantástica para o mapeamento aí do processo. Posso falar, Fernando, rapidinho? Puxa, Tá. Esse vídeo foi o vídeo que eu fiz a exposição, não sei se geral é de Pelotas ali. Geral é de Pelotas, será? Esse tá na tela. Oi? Não, eu digo as pessoas ali. Será que é todo mundo de Pelotas? Alguns eu reconheço que sim, mas a Gabriela está escrevendo que é de Recife. Ah, Recife, legal, hein? Tô fazendo uma collab com uma marca lá de Recife. Legal, Guilherme. O que eu ia dizer assim, ó. A Eduarda Barbosa também de Recife. Tá, que massa. Pô, uma galera, que da hora. Pô, não fui ainda a Recife, mas quero muito ir. Já fui para Natal tem essas coisas do isolamento, né? Que nos coloca numa distância física, mas ao mesmo tempo nos aproxima muito virtualmente, porque se fizéssemos esse encontro aqui na universidade, talvez a gente não tivesse a participação presencial da Eduarda, a Vitória de São Paulo também, mas enfim, vamos Não, e outra também, assim, tipo, uma coisa que a gente descobriu, a gente tem muito tempo, a gente, tipo, o lance da gente fazer chamada por vídeo, a gente podia ter encurtado muito tempo na nossa vida, ao invés de ir lá, marcar uma reunião, fazer uma reunião, e podia ter tipo, reuniões prévias, dá para fazer por vídeo e depois se faz uma reunião mais, sabe, tempo que a gente consegue enxugar, e eu acho que enfim, também, assim, a gente passou a conversar com pessoas que a gente não conversava antes, que era, sabe, essa coisa de prioridades, assim, a gente é muito focado, não, tem que trabalhar, e hoje em dia a gente está conseguindo ter essa abertura, assim. Tá, mas o que eu ia falar era do vídeo ali, que esse é um vídeo da exposição Naturezas Urbanas, que foi ano passado em Pelotas, na Galeria Ágape, e foi junto com um amigo meu, que é artista também lá de Pelotas, que é o Gordo, e aí a gente fez um vídeo conceito, depois tem um outro vídeo, Fernando, que é o vídeo da exposição, que dá para mostrar depois também. Esse é o vídeo conceito que a gente lança a temática do que a gente vai propor na exposição, assim, né, para divulgar a exposição. Depois tem uma pergunta ali da Eduarda, mas depois eu falo. Rolo? Pode dar play. Muito bem, super produção. Vou fazer uma produção louca. Uma das coisas, comentar desse vídeo aí, a gente foi nos lugares, de fato, gravou, assim, né? E uma das coisas que aconteceu tem uma imagem ali que o drone vai e passa no trapiche, assim. Um amigo, antes de, tipo, gravar uma das tentativas de gravar aquela cena, ele perdeu o drone na água. Caiu o drone.
Mostra aí o último aí, que é da abertura da exposição, que dá para ter uma ideia das obras, assim, Só um pouquinho que eu estou abrindo, Guilherme. tem um pouco da montagem também, das pessoas que ajudaram, legal. Nessa mesma, não sei onde é que tu tá aí, Fernando, mas é na mesma página que tem. Eu tô. É que assim, esse sistema ele é amigável, mas a gente tem que coçar a orelha esquerda com a mão direita, então tem que esperar um pouquinho aqui para Tá. chegar Enquanto no isso, eu vou tempo. respondendo a pergunta da Eduarda ali, ó. Ela perguntou Perfeito. como medir a própria mão de obra em valores, né? Eu diria que não seria nem valores, seria em preço. O valor é uma coisa que tu cria que as pessoas vão te dar. Tu vai ter um preço, né? Mas eu entendi o que tu quer dizer. É legal essa pergunta. Eu acho que, primeiro, o que eu penso assim, né? Muita humildade no valor, no sentido assim, tipo, tem que saber se colocar e entender o que é o teu trabalho, entender o teu processo, entender por onde tu passou, onde tu expôs, ver como as outras pessoas estão cobrando, as outras pessoas que já passaram por isso, que já trabalham com isso há mais tempo, e ir testando, estudando, frequentando cursos, aprendendo cada vez mais para poder valorizar o teu trabalho. Essas coisas vão agregando valor no teu trabalho. Participar de exposições, participar de falas, participar de... Tudo isso vai agregando e vai somando, ter vivências, né? Eu acho que o currículo, assim, não um currículo de forma formal que eu digo, mas um currículo de vivência que vai te dar esse feedback. É uma coisa natural que tu vai ir testando, tu vai sentindo, tu vai ver se vai vender, tu vai ver se não vai. E aí tu vai... E isso é muito louco, tipo, de tu criar valor, assim, para isso, sabe? No momento que tu começa a criar valor, instigar as pessoas, isso vai se tornando... Tu consegue aumentar o preço, assim. Uma coisa natural, sabe? Mas eu demorei a aprender, assim, tipo, a entender. Na verdade, eu não entendo, é uma coisa bem difícil de botar preço, né, no trabalho. Mas tu vai vendo mais ou menos a base dos outros artistas que estão na mesma fase que tu, assim, na mesma época, tipo, já tem a mesma vivência e daí sai, mais ou menos isso, sim. A galera aí trampam com arte. Pode botar, Fernando. Okay. Olha pra mim. Mais novo. Vai pra lá, gordo, vai pra cá. Whoever told you love is simple is a liar. Whoever told you peace is easy, don't admire. I wanna hold you, but I can't control the fire. The finest burning ain't putting out that light. Yeah, desire turns to desire, turns into a quiet old land full of white hair. Thought we had it all planned out in a high chair, but even then, everything was a fight. Yeah, easy parents, that we inherit. I've seen the merit in the streets of parents. No need to sugarcoat it. I see the need for being married, but who will condone it? When your dreams are being carried, and it seems you've been the one I say hold on to. But it'll be so you to sit upon you. Think twice on where's it going to? Think twice for what it gonna do. If this is type that like you want to, just let it on you and say. Without you.
Excelente. Dá vontade da gente desenhar e pintar bastante. Interessante ver no vídeo também assim essas diversas gerações, né, que a arte acaba reunindo. A gente vê ali crianças, jovens, adultos, senhores e senhoras mais idosos, e essa interação é fantástica. Que bom ver isso fluindo, Guilherme. E o lance do vídeo é isso, né, também, é conseguir atingir esse público, né? Se a gente fizer um cartaz só, com o vídeo a gente comunica de uma maneira mais pessoal, né, para as pessoas verem, assim, tipo, a nossa cara ali, ó, tipo, vem, estamos fazendo, sabe? Essa ideia também, né, de atingir mais pessoas. Bom, a gente está chegando então aí aos nossos 56 minutos, né? Já estamos terminando essa conversa. Queria te agradecer muito, Guilherme, e antes de passar a palavra para ti aí para finalizar, queria perguntar se alguém tem mais alguma questão, né? Pode continuar escrevendo, se quiserem abrir as suas câmeras. E antes de passar então a palavra para ti, Guilherme, eu queria dar de novo esses informes que são necessários. Nas notas compartilhadas, vocês têm acesso ao formulário para solicitar o certificado por ter participado dessa conversa. E nesse portal, tão longe, tão perto, da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, que é a imagem que estava inicialmente, eu coloco aqui novamente para vocês, vocês têm a programação de outras atividades. Por exemplo, queria convidar a todas e a todos estarem aqui nessa mesma sala, hoje às 14 horas, tá, Guilherme? A tua presença será importante também, porque nós teremos a conversa com o Chico Mendimelo, que é professor, designer, né, sócio fundador da Troia Design em São Paulo, escritor. A maioria dos livros didáticos pedagógicos que nós utilizamos no curso de design são de autoria do professor Chico, e assim como o Guilherme nos mostrou esses trabalhos que ele faz, e a gente consegue ver muito facilmente a materialidade que essas obras têm, nos pigmentos, nas formas e assim por diante, o professor Chico vai falar exatamente numa esteira contrária a esse contexto de isolamento social e do uso dos sistemas virtuais, porque ele vai falar da materialidade do design. Então, estão todos convidados a permanecer conosco às 14 horas para assistir o professor Chico. E assim, eu passo a palavra para ti, Guilherme, para fazer as tuas considerações finais. A Gabriela está dizendo aqui que a conversa foi muito boa e inspiradora. Enquanto ouvia, fiquei de bobeira aqui desenhando. Valeu, Guilherme e Fernando. Nós é que agradecemos, Gabriela, e queremos também ver o teu trabalho. Vamos achar uma maneira aí de nos aproximarmos. Chamem nas redes sociais lá, estou à disposição. Podem mandar trabalho, mandar ideia lá, estamos... queria agradecer por quem dedicou seu tempo para me ouvir aí, para poder trocar essa ideia. E é basicamente isso mesmo. Agradecer, Fernando, de novo. Obrigado pelo convite. Estou à disposição, sabe? E é isso, gente. Que produzam, façam as coisas que vocês querem de verdade, busquem esse caminho, assim. E acho que isso vai tornar tudo melhor, assim, a gente fazer o que a gente realmente sente que tem que fazer, né, no fundo, assim. Nós seguir nossos instintos, né? Nossa, instintos não, desculpa, nossa intuição. É uma coisa muito importante, eu acho. Muito bem. Guilherme, super obrigado. Obrigado a todos que aderiram e estiveram aqui conosco nessa conversa. Sigamos longe, mas perto. Um grande abraço. Tchau, gente. Valeu.